Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fausto Fernandes. Estou aqui para explicar para vocês meu processo de ensino de idiomas inglês, espanhol e português para estrangeiros, voltado para a conversação. Eu tenho 17 anos de experiência em inglês e espanhol, sei como te ajudar a aprender de verdade. Então assim, eu comecei a estudar em 2002 inglês e espanhol, estudei até 2016, não todos os anos, é intercalado. E em 2016 eu cheguei ao nível avançado, né, aqui no Brasil, com escolas normais. E depois eu peguei, em 2018, eu fiz um intercâmbio para o Uruguai. Fiz um intensivo de um mês no Uruguai e percebi que, na verdade, a escola também lá não é diferente, o processo é o mesmo, né, de ensino, e não vi muita melhoria. Porém, de lá eu fiz um mês de intensivo e depois eu acabei ficando em um hostel, né? E nesse hostel eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros países, né, de vários países da Europa ou mesmo da América, e tive a oportunidade de falar inglês, espanhol e até mesmo português, né, com eles. Porém, eu estava mais focado para o espanhol, mas mesmo assim, como tinha pessoas que não falavam o espanhol, eu tive que falar inglês ou português. E na verdade tinha pessoas que falavam até francês também, e eu nem conseguia me comunicar com eles na época. Então, assim, falar todos os dias, no caso o espanhol, e eu voltei para o Brasil e fiquei um mês em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Lá em Florianópolis eu fiquei por um mês e tinha muitos franceses lá. Então aí eu resolvi fazer esse método que eu vou passar para vocês comigo mesmo, porém sozinho, sem ajuda de ninguém. E eu fiz esse processo e deu um resultado muito grande, mas eu estudei muito também, né? Então, assim, em um mês eu já consegui entender o francês. Eu não sabia nada, zero de francês. Eu comecei em um mês a entender o francês e já consegui falar algumas coisas com os franceses. E hoje em dia eu já consigo ter uma comunicação em francês. Então, esse método, de fato, ele funciona. Eu fiz e, na verdade, foi o que eu fiz também para melhorar o espanhol e o inglês, que no final das contas as escolas acabaram que não me ajudaram. Eu fiz um intercâmbio também lá em Nova York, fiquei um mês lá, e o processo é idêntico, do Brasil, de Uruguai ou de Nova York. As escolas são iguais, elas usam os mesmos processos. Então, fica difícil, porque normalmente quem fala nas escolas são os professores. Então, assim, eles melhorando eles mesmos. No caso, para a gente conseguir falar qualquer idioma, na verdade é muito simples. A gente tem que falar o idioma. Porque se a gente não falar, não vai aprender. Entendeu? Então, aí eu peguei e consegui ter certeza, né, de como o meu processo funciona. E eu voltei de lá dos Estados Unidos e já comecei a fazer esse processo e comecei a dar as aulas. Então vamos lá. Eu sou formado em marketing, né? Sou pós-graduado em MBA em gestão e estratégia de negócios e trabalhei em multinacionais, né, em duas multinacionais, no qual eu trabalhei com processos. E aí nisso que eu percebi que o ensino do idioma no mundo, né, tanto pelo menos pelo que eu vi no Uruguai, nos Estados Unidos e aqui, tem uma oportunidade de melhoria. E foi o que eu fiz, né? Então, para quem não sabe, fiz uma pesquisa, né, que por volta de uns 12 meses, o bebê já articula pelo menos quatro palavras. E aos 2 anos ele consegue formar uma frase ou duas, ou com duas ou três palavras, tendo um vocabulário de 50 palavras. E aumenta para 200 palavras aos 3 anos de idade. Ou seja, um bebê de 3 anos de idade tem um vocabulário de 200 palavras. E para quem tem criança próximo, né, já sabe, mas para quem não tem, criança de 3 anos fala muito. Então, assim, com 200 palavras, uma criança fala muito. Aí a gente estuda muito um idioma e tem muito mais do que 200 palavras e a gente não fala nada. Então, onde está o erro, né? O erro é simples. Esse formato de aprendizagem de um bebê brasileiro é o mesmo do bebê chinês, do americano, do japonês, ou do uruguaio. Você entendeu? Então, assim, não tem segredo. A gente tem que seguir o processo que já existe, na verdade, né? Esse processo já existe. E já há muitos anos, sei lá quantos milhões de anos já existe esse processo de fala, que é você escutar muito, né? Que na verdade é o processo que eu faço é esse. Você ouve muito,
Aí você decifra, entendeu? A criança vai ouvindo bastante, ela não entende muito, depois ela começa a decifrar o que quer dizer aquilo que a mãe está falando, depois ela começa a falar errado, depois ela começa a falar certo. Então o processo é simples de aprendizado de um idioma. É esse. Então, assim, o processo a gente vai fazer um listen, ou escutar, né? Muito, né? Porque tanto faz o inglês, o espanhol, o português ou até o francês. Vai escutar muito, depois vai começar a decifrar o que a gente está escutando, né? De preferência sem tradução, só decifrando pelo que está acontecendo na imagem, a gente vai decifrar. Aí depois a gente vai começar a falar errado e depois falar certo. E quem tem que falar é o aluno, não o professor. Entendeu? Então, o processo é simples. Quem tem que falar mais é o aluno. Lógico, eu vou estar ali para ajudar. A gramática, assim, a gramática, um bebê não sabe gramática, nem por isso ele sabe falar. E aliás, tem muitas pessoas, ou sei lá quantas pessoas no mundo aí que não sabe nada, nem ler e escrever, porém elas falam. Então, assim, o processo aqui é falar. Se depois, amanhã ou depois, a pessoa quer se especificar no assunto, quer virar um professor ou não sei, dependendo da empresa que ela quer trabalhar, legal. Só que o primeiro passo é você falar. O segundo passo é você estudar a gramática, estudar como que escreve, estudar as outras coisas, porque não tem como. Quando as pessoas querem estudar tudo de uma vez só, é muita informação. Na verdade, o processo é simples. A primeira informação é escutar. Já é muito. Você escutar já é muito, já é difícil escutar uma coisa que você não está entendendo. As pessoas acabam até desistindo. O segundo passo é você começar a entender o que estão dizendo nos vídeos, ou sei lá. E aí o terceiro passo é começar a falar errado, que as pessoas têm vergonha de falar. Vão começar a falar errado e depois vão começar a falar certo. Então, assim, aprender outro idioma não é fácil. A pessoa não tem que querer igual querer comprar uma roupa. Ela tem que querer muito aprender outro idioma. Entendeu? Ela tem que querer muito. E como eu sou formado em marketing, eu sei o quanto é fácil para você ir numa escola de idiomas e fazer um contrato lá de 12 meses e começar a estudar. Porque é gramática, é simples, é básico. Você não vai ter dificuldade. Já no processo de conversação, numa aula particular, é mais caro. Você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que falar. Não é tão fácil. Então não é fácil você aprender outro idioma, entendeu? Eu estou falando isso porque eu estou sendo sincero. Para quem quer aprender um idioma, tem que se dedicar. Entendeu? Não quero tirar dinheiro de ninguém. Isso aí tem um monte de escola para fazer isso. Entendeu? Tem o marketing para fazer isso, eu não preciso disso. Lógico que eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar. Mas eu tô aqui para realmente ajudar, fazer diferença na vida de você que quer aprender outro idioma. Tanto seja o português, melhorar o seu português, ou o inglês, ou o espanhol. Então o processo é esse, é bem simples, né? Eu passo aí para a pessoa fazer. Infelizmente, né, o correto não seria ler nem escrever, mas como as pessoas normalmente eu trabalho mais com adultos, então não tem muito para onde correr, tem que fazer. Eu passo o Duolingo para a pessoa estar estudando, pelo menos uns 10, 15 minutos por dia o Duolingo. Passo um vídeo, né? Vídeo que só não tem em português, né? Tem o que se chama Extra English, Extra Espanhol, e tem o Extra French para o francês. E no caso do português, seria utilizado a grande família. Faço esse vídeo, eu passo um padrão aqui para a pessoa assistir 5 vezes sem o subtítulo, sem legenda, sem nada. Só escuta, deixa a informação e entrando, absorve a informação, não tenta entender. Depois ela vai escutar esse vídeo uma vez, sem ver o vídeo, só escutar, porque a nossa audição é muito melhor quando a gente está com o olho fechado, né? E depois ela vai ver esse mesmo vídeo com subtítulo na língua. No caso do espanhol, em espanhol. No caso do inglês, em inglês. No caso do português, vai ver com subtítulo em português. Né? E aí ela vai anotar as dúvidas e a gente vai começar a aula. Porém, assim, isso é uma base de 5 vezes. Porque no caso do francês, eu assisti umas 50. Entendeu? Vezes. É complicado, então você tem que ver o quanto você achar que você entendeu. Entendeu? Depende do seu nível. Às vezes seu nível é muito bom, você vê 5 vezes, você entende tudo, a gente vai falar sobre o vídeo. Então a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre o que você entendeu do vídeo na língua que está falando, né? Então a gente não vai ter tradução. Então isso é um ponto positivo, sem tradução. Que a tradução na verdade confunde, porque duas
duas vozes na cabeça, é impossível, né? Você vê duas pessoas falando ao mesmo tempo, é uma discussão, não chega a lugar nenhum. Então, se você no caso, vamos supor que você está aprendendo inglês, você escuta em inglês, traduz para português para depois falar inglês, são duas pessoas pensando aqui, é o português e o inglês, não pode. Você tem que escutar em inglês, pensar em inglês e responder em inglês. É fácil? Não, demora, é com tempo, mas não é impossível. Entendeu? Se você se dedicar muito, muito, em um mês você consegue fazer isso. Porque eu fiz isso em um mês, do zero. Entendeu? Mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, outras que têm mais facilidade, mas todas que querem conseguem chegar ao mesmo objetivo. As palavras mais utilizadas, eu tenho aqui um script, né, enfim, de 100 palavras, a pessoa vai anotando aquelas palavras e a gente vai utilizando essas palavras que mais se usa, para não se perder na conversa. Né? Então, no caso dependente da língua que você está estudando aí, eu tenho esse formato padrão de palavras, para a gente não escapar disso. Minhas aulas são via WhatsApp, videochamada, Google Hangouts ou Skype. Né? Então, minhas aulas são por videochamada ao vivo. Eu que dou as aulas, não tem nada de gravação. Certo? Então aí eu passo, vai estar na descrição aí, no caso do YouTube, eu vou estar passando aí os links, né, do Extra English, Extra Spanish, espanhol e de um link do português. Basicamente a metodologia é essa. E aí eu tenho um texto aqui que eu vou ler para vocês, que prova o que eu estou falando agora, né? Faz muito, muito, muito sentido, que é do Rubem Alves, que ele foi professor, teólogo e psicanalista, né? Morreu, acho que em 2014 agora, na minha cidade, na cidade que eu morava, em Campinas. E ele fez esse texto, que chama o texto Pensar, para um jornal local. Ele fez, se eu não me engano, em 1996. E um professor meu da época me deu esse texto, e eu guardei esse texto por muito tempo, e aí eu peguei uma parte do texto Pensar. Então vamos lá. Todo mundo fala, e fala bem. Ninguém sabe como a linguagem foi ensinada e nem como ela foi aprendida. A despeito disso, o ensino foi tão eficiente que não preciso pensar para falar. Ao falar, não sei se estou usando um substantivo, um verbo ou um adjetivo, e nem me lembro das regras da gramática. Quem, para falar, tem que se lembrar dessas coisas, não sabe falar. Há um nível de aprendizado em que o pensamento é um estorvo. Só se sabe com o corpo aquilo que a cabeça esqueceu. E assim escrevemos, lemos, andamos de bicicleta, nadamos, pregamos pregos, guiamos carros, sem saber com a cabeça, porque o corpo sabe melhor. É um conhecimento que se tornou parte do inconsciente de mim mesmo. E isso me poupa o trabalho de pensar o já sabido. Ensinar aqui é inconscientizar. Então, esse texto aí, para finalizar, já diz tudo. E se você está disposto a aprender uma língua, inglês, o espanhol ou o português, para quem aí tá começando aí no português e consegue entender esse vídeo, fala comigo, meu link tá, vou passar todas as minhas informações aí, meu número, WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram, e-mail e até minha página na web. Entre em contato comigo e a gente pode começar a melhorar o seu idioma, seja do zero ou se você já está bom, só conversação mesmo. E você vai ver que muito rápido você já vai estar falando fluente. Ok? Muito obrigado e até mais.